Queridos amigos, queridos irmãos do canal Mais Brasil, alô Brasilzão, um beijo gostoso no coração, muita paz para todo mundo. Você já se inscreveu no canal Mais Brasil? Não se inscreveu ainda, né? Tu é lerdo. Inscrevam-se no canal Mais Brasil e ative o sininho para que você possa ver a nossa programação, para que vocês possam entender o que está acontecendo no Brasil. Uma imprensa sem fake news. O canal Mais Brasil é isso. Estou recebendo aqui meu amigo Chico Nogueira. Chico Nogueira, presidente da FECOME, Federação das Cooperativas de Mineração e Garimpeiros do Estado do Amapá. O meu amigo Chico, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde a todos os seus seguidores aí do seu canal Mais Brasil, né? Primeiro, é um prazer enorme recebê-lo. Quero te agradecer por me dar essa oportunidade de falar com Vossa Excelência, porque nós sabemos que o seu trabalho é árduo. Muito árduo, muito árduo. E é difícil, né? Muito difícil, mas o Amapá, nesse momento, se sente bastante honrado por estar aqui dando para você o esclarecimento sobre mineração, em especial lá do nosso estado, lá do norte do Brasil. Norte do Brasil. Como é que está a situação dos garimpeiros lá hoje? Como em qualquer outra região do país, a nossa situação ela é bastante preocupante, né? Nós temos necessidade de nos organizar, de legalizar nossas áreas e nós temos assim enfrentado bastante dificuldade, somente no estado com relação às nossas licenças ambientais. Mas a gente vai trabalhar, se Deus quiser, para quebrar essa barreira, superar essa barreira. Agora, eu conversava há poucos instantes no outro entretenimento aqui que nós temos dentro do nosso canal Mais Brasil, e com o presidente da OCB, e lá de Rondônia, e ele dizia para a gente as dificuldades que os pequenos mineradores enfrentam. Lá no seu estado não é diferente? Não é diferente. Na verdade, nós estamos no esquecimento há mais de 500 anos, né? A mineração, para quem não conhece, é a segunda atividade do ser humano. Nós só perdemos aí para os caçadores, né, lá da Sibéria. Nós somos trabalhadores e a nossa profissão, ela perdendo com os sibérios, ela veio 5.000 anos antes de Cristo. Meu Deus! No Brasil, nós somos desbravadores. Somos população tradicional, tem muita gente que não reconhece isso, mas somos sim população tradicional. Ajudamos a construir esse país, ajudamos a construir todas as vilas, inicialmente nesse Brasil, foram iniciadas por mão de desbravadores da mineração, os faiscadores, os gripeiros. Então nós somos, não reconhecidamente, mas nós temos essa consciência que o Brasil iniciou pela história da mineração feita por mão de garimpeiro. Maravilha! Essa sabedoria é só do Chico. Olha que coisa fantástica. Por que, se é que o senhor consegue me explicar isso, o esquecimento pela imprensa e pelas autoridades? É porque, na verdade, deixa eu explicar para ver se você entende mais ou menos como eu vou te falar. Existe hoje muito ciúme mesmo, não é vaidade excessiva de alguns representantes, que o minerador pequeno e o garimpeiro em si, ele produz e deixa na localidade que produz. Então nós compartilhamos com a comunidade. Sim. A produção feita por garimpeiro, a produção por meio da garimpagem é uma produção que fica aonde você exerce a sua atividade. É por isso que a gente cobra do poder público o reconhecimento, o respeito. Quem conhece bem a história do Brasil vê que o Brasil, lá no início, lá no tempo do Brasil Colônia, quando nós começamos a habitar esse país, o nosso país se concentrava, a nossa nação se concentrava no litoral, nada mais que 3 milhões de quilômetros quadrados de área. Os nossos 8 milhões de quilômetros quadrados, ou muito mais hoje, deve-se muito pela força do trabalho do garimpeiro. Nós desbravamos, nós habitamos, nós produzimos riqueza naquela época, somos pagadores de impostos desde então, começamos a pagar imposto, 1/5 da nossa produção. Naquela época que a gente começou a trabalhar, nós pagávamos 1/5 do que produzia, inclusive o imposto hoje que é chamado CEFEM, compensação financeira, naquele período chamava-se 1/5, era o que nós pagávamos para a coroa portuguesa
para poder exercer a nossa atividade. Olha e mesmo assim, de forma irregular, nunca conseguiram dar a nós o direito de estar regular. É o que nós queremos, é o que nós sonhamos, é estar regular. O garimpeiro não quer estar na clandestinidade e nem ser tratado como bandido, como muita gente assim nos vê. Mas deixa eu falar uma coisa para o senhor, isso que eu estou falando é lamentável. Muito lamentável. Muito triste para um Brasil, para um país do tamanho do Brasil, a gente ouvir isso de um cidadão que conhece sobre o trabalho dos mineradores. Eu gosto de chamar de mineradores, pequenos mineradores, porque são homens que vão à luta, homens da terra, homens que trabalham. E agora, o senhor está dizendo ciúmes. O ciúmes entre marido e mulher não é bom, já não é legal. Agora, esse tipo de ciúmes, isso não tem trazido, vamos dizer assim, um desprogresso, vou usar essa palavra, nem sei se existe, para o nosso Brasil? Com certeza absoluta. Isso é negativo demais para o país, porque se a gente for levar em conta tudo que a gente contribui para essa nação, nós produzimos 15% de toda a produção de ouro do mundo. A lavra garimpeira, ela iniciou-se no século XV. Então, no Brasil, nós chegamos aqui muito antes que o próprio descobrimento do Brasil. Já no século XVI, nós começamos a produzir para a colônia portuguesa milhares e milhares de estrutura de produção de ouro. Isso tudo levado daqui para fora, continua sendo usurpado o nosso bem, continua sendo levado a nossa produção, a gente não sabe para onde. O que a gente hoje entrou em consenso com a mineração de pequeno porte? Nós somos parceiros, nós estamos do mesmo lado. E o que a gente produz para ajudar o país. Exatamente. O país tem que reconhecer esses desbravadores, esses trabalhadores. Em 1729 nós descobrimos as primeiras pedras preciosas desse país, descobrimos os diamantes. Muitas, hein? Muito minério, muita coisa boa nesse país, que hoje é produzida por mão de garimpeiro, que ainda não conseguiu o grande benefício da regularização da sua atividade. Isso é lamentável. É lamentável. Veja bem, eu diria para o senhor que a mineração é muito mais produtiva para o país do que o próprio agronegócio? Eu diria para você que a gente está no mesmo nível, sim. O agronegócio produz o alimento, mas nós produzimos a riqueza para poder adquirir o alimento. Nós somos parceiros. Tem que estar entrelaçado. Nós não podemos de maneira nenhuma sentir ciúme uma classe da outra classe. Nós não podemos de maneira nenhuma deixar de reconhecer a participação e a importância de cada segmento. O segmento produtivo do agronegócio e o segmento produtivo da mineração são dois segmentos importantes para o Brasil. Nós contribuímos com mais de 5% do PIB nacional hoje. Então, nós temos a nossa importância. E a mineração de pequeno porte é uma importância muito maior ainda. Por quê? Porque nós descobrimos as riquezas desse país. Você não vê falar em nenhuma grande empresa de mineração que descobriu ouro, que descobriu manganês, que descobriu tântalo. Nós desbravamos, nós descobrimos e depois daí, aquelas pessoas que têm a prática, na verdade, de às vezes até não só usurpar, mas como garantir como prioridade, entrando na frente por ter uma série de benefícios. Quais são os benefícios? Ele tem um acesso político, ele tem um acesso aos órgãos públicos e ele vai lá e faz o requerimento e garante a prioridade daquele direito aonde já existia garimpo. Nós temos uma série de situações como Reserva Nacional do Cobre, que foi criada em 1984, aquele decreto 89.404 de 1984, criou a RENCA. Aquilo ali criou a RENCA cheia de pequenos mineradores e garimpeiros, que não foram respeitados naquele momento da criação daquela reserva. Mas muito menos mal, porque criaram e aquelas pessoas estão ali ainda. Se hoje a gente for ver a história, a gente vai ter que fazer essas pessoas receber essas garantias. As garantias da prioridade, porque elas estavam ali, tem famílias ali dentro que estão ali há 200 anos, seus bisavós passaram para os avós, passaram para os seus pais, hoje tem os filhos, já tem os netos. Então essas pessoas não foram respeitadas quando da criação desse bloqueio, um bloqueio que tira a garantia de direito. Mas nós estamos resistindo não porque nós temos assim vaidade, é porque nós temos necessidade de ser respeitado. E a gente tem procurado fazer isso, buscar o reconhecimento desses direitos. Agora, com a criação da confederação, pelo Cerquini, pelo Giliad e essas confederações que estão se unindo, o senhor acredita que isso pode ter um novo, vamos dizer, um novo começo?
Com certeza absoluta. A confederação que nós estamos